Estado Novo, ela... Bem, estamos aqui para agora falarmos sobre a terceira fase da Era Vargas, mais conhecida como Estado Novo. Ela percorreu ali o período entre 1937 e 1945 e ela antecede o governo constitucional que a gente tinha apresentado na aula anterior. Então, para darmos continuidade a essa aula, é importante compreendermos que ela é marcada por um autoritarismo, por a censura e pela centralização do poder naquele momento. Bem, características que marcam esse momento são que o Congresso Nacional foi fechado, bem como as assembleias estaduais e as câmaras municipais. O Poder Executivo, no caso Vargas, passou a ter controle efetivo sobre as demais instâncias do poder, com pleno apoio de lideranças militares. Essas que ajudaram ele a tomar esse poder. É importante também a gente compreender que houve, naquele momento, a substituição, obviamente, da Constituição de 1934 por uma nova Constituição. Essa formulada ainda em 1937, na qual ela tinha meio que um objetivo de dar um certo ar de legalidade, na qual, além de também reforçar esse autoritarismo presente no Estado Novo. Enfim, ela ocorreu ali no período, como a gente disse, e foi escrita por Francisco Campos, que era membro do AIB, da Ação Integralista Brasileira. Mas enfim, dentre outras coisas que houve naquele Estado Novo, destacou-se o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Essa criação desse departamento que passou a controlar as redes de informações, o que poderia ou não circular, como jornais, cinemas e rádio, sobretudo, principalmente ali do que seria exposto e falado naqueles materiais de imprensa, bem como também contribuiu para o culto da imagem de Vargas como esse grande líder da nação, uma forma de exaltação muito parecido com outros movimentos que houveram na Europa naquele período. Mas enfim, esse Estado Novo, ele caracterizou-se também por políticas econômicas e desenvolvimentistas nacionalistas, buscando equilibrar esse estatismo que a gente fala sobre esses movimentos nacionais. Desse modo aí, algumas medidas foram tomadas para que o crescimento econômico houvesse além do próprio setor agrário, que já é uma referência. E aí que sim fossem administradas pelo Estado Novo. Enfim, dentro disso destacamos algumas empresas que são daquele período, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, formuladas ali durante o período da Era Vargas. Nesse período, é também importante a gente compreender como ele fortaleceu, através de medidas, a sua relação com o trabalho. Como a gente já havia dito, o Vargas faz a sua imagem ali como do trabalhismo, o pai dos pobres. Mas, enfim, ali de maneira tutelada, ele consegue fortalecer essa relação com os trabalhadores, aparelhando ali sindicatos e a criação das CLTs, que seriam o quê? A consolidação das leis do trabalho, ali nos anos de 1943, garantindo vários direitos aos trabalhadores, como a criação da justiça, carteira de trabalho,
salário mínimo, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho de 8 horas e regulamentação do trabalho feminino de menores de idade. Tudo ali como uma forma de tentar agradar o povo ao mesmo tempo que fazia o seu governo, conseguia controlar essa nação. Outro fato marcante é que durante o Estado Novo o Brasil entrou em guerra. Só que ele não entrou em guerra a partir dos aliados que eram mais ligados ao fascismo, que muitos se assemelhavam com que Vargas trabalhava naquele momento, e sim do lado dos Estados Unidos. E aí isso gera até um pouco de incoerência, porque quando acaba a guerra, há várias conversas e controvérsias sobre o tipo de governo e o tipo de lugar que ele participou nessa guerra. E aí há pessoas que se opõem ao governo e até Vargas mesmo já sente que não conseguirá controlar esse poder, e aí vem o exército e toma esse poder, há até feito alguns movimentos como o próprio queremismo, que é Queremos Vargas, uma tentativa falha de que ele continuasse no poder, mas isso não adianta, e aí os militares tomam o poder e não permitem que Vargas concorra na eleição seguinte, que voltará a ser direta. E aí começa esse período de uma nova república, que deixaremos para um próximo momento, onde iremos falar. E